Oi, o Sem Censura está começando agora. O programa de hoje traz ideias alternativas diferentes para melhorar a vida e a saúde das pessoas. Opções na alimentação, por exemplo. Eduardo Coraça achou o equilíbrio através do consumo de comida crua. Ele segue uma dieta sem nenhum tipo de alimento de origem animal, com baixo teor de gordura. E, segundo ele, com essa dieta ele conseguiu emagrecer e recuperar o bem-estar. Hoje ele se dedica a ensinar aos outros o que aprendeu sobre comida crua, chamada de crudovirismo. E já escreveu vários livros sobre esse assunto. Eu vou começar esse programa com a comida crua, até porque estou impressionadíssima com isso, porque ele não tem panelas em casa. Quer dizer, ele é radical, né? Não tem fogão também, não? Eu sugeri que eu sou conservativo. Se você parar para pensar, antropólogos estimam que seres humanos habitam a Terra há 8 milhões de anos. Há menos de 10 mil, entre 10 a 20 mil, a gente começou a cozinhar. Provavelmente após o período neolítico chamado na história, né? O período neolítico foi a introdução da agricultura de grãos e a domesticação de animais. Então, se você vê, durante 99,999% da história humana, nós comemos comida crua baseada em frutos e vegetais. Então, todo mundo chama de radical, mas eu acho que é na verdade, conservativo. Né? Que é comida... Tá bom, agora já descobrimos que você é um conservador, né? Rapaz de quantos milhões de anos? 8 milhões de anos. Me diz uma coisa, como é que você chegou nisso? Eu era uma criança doente, com bastante problemas de saúde, só que aos 17 anos eu comecei a viajar o mundo competindo num jogo de computador. Eu era um profissional de um jogo de computador, com um contrato assinado, patrocinado por diversas empresas, viajava Coreia, Estados Unidos, Suécia, França. Só que no primeiro ano eu ainda jogava muito bem, era um dos melhores do mundo, o nosso nível era altamente competitivo, só que eu comecei a ficar ruim. E comecei a tentar entender porque eu estava ficando ruim. Aí eu comecei a ver o que eu mudei. No jogo? No jogo. Eu comecei a ver o que eu tinha mudado. Comecei a beber, fumar, comecei a viver de junk food, parei de me exercitar, nunca mais pegava sol, estava sempre indo dormir muito tarde, sempre jogava às vezes 8 horas por dia, né, como era um trabalho. Então, eu comecei a perceber, a gente teve um técnico sueco, ele se ligava porque ele se ligava na conexão entre a saúde e a boa performance, porque ele tinha sido um atleta profissional. Aí comecei a ver que os melhores jogadores sempre mantinham um baixo percentual de gordura, se exercitavam, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Nós éramos um bando de crianças novas, só simplesmente jogando, só que uns eram muito melhores que os outros, e eles não percebiam a relação, entende? Eu comecei a perceber a relação, comecei a tentar parar de fumar, beber, comecei a melhorar a minha dieta, comecei a jogar muito melhor. Aí falei, pera aí lá, tem alguma coisa aí. Só que eu ainda estava com bastante problemas de saúde, estava para fazer 2 cirurgias, uma no nariz, outra na coluna. Eu tinha, provavelmente pré-diabetes ou diabetes, só que não diagnosticado, já que eu tinha todos os sintomas de diabéticos, mas eu não sabia na época, né? Ninguém lê literatura médica científica para saber os sintomas. Então, eu comecei a perceber a correlação e comecei a mudar. Só que eu fiquei cansado, que eu não estava achando que eu estava obtendo os resultados que eu pretendia obter. Então eu falei, eu mesmo vou começar a estudar. Eu comecei a ler a literatura médica e científica, e você vai pegar, por exemplo, os 2 cardiologistas do Bill Clinton são veganos, recomendam uma dieta hipolipídica integral e mostram que eles conseguem reverter a aterosclerose severa, qualquer tipo de cardiopatia, até câncer, entre outras doenças, simplesmente com a adoção de uma dieta vegana hipolipídica. Entende? Se você for ver, eles publicam no Lancet, no JAMA... Vegana sem carne, sem... Isso, o vegano é um vegetariano estrito, né? Aquele que exclui... E o outro que você falou, qual é? É vegana hipolipídica, desculpa. Hipolipídica, o que é isso? Hipo, baixo, lipídio, gordura. Então seria uma baixo dieta... teor de gordura. Isso mesmo. Uma e sem proteína animal de nenhuma espécie. Isso mesmo. É interessante que já despertou nele uma vocação para estudo de alimentação, porque, na verdade, você poderia simplesmente ter tomado umas atitudes menos radicais, né? Já estava fumando, bebendo, parar com isso, ter uma alimentação mais... Mas você radicalizou no sentido de... Quando ele aprofundou, ele se encantou. Porque os resultados... Eu sempre sofri de sobrepeso, por exemplo. Hoje em dia eu como quase 4 quilos de comida ao dia e eu não consigo ganhar uma grama de gordura. Esse corpinho aí, você come 4 quilos? Em torno de uns 2 quilos de frutos, mais quase 2 quilos de vegetal ao dia. Porque a densidade calórica dos alimentos é muito baixa. Então você tem que simplesmente comer maior quantidade, entende? Você vê que, por exemplo, você come uma salada, se ela não tiver
azeite, várias coisas pesadas, assim, com muita caloria, você fica com fome logo depois. Você come uma frutinha, você vai sentir fome em pouco tempo. Aí você tem que comer uma maior quantidade de comida, entende? Aí os resultados eram... Você começou a ganhar no jogo? Eu fiquei melhor em tudo. Eu aprendo mais rápido, eu nunca mais fiquei doente, nunca mais tive uma dor de garganta, eu nunca mais soltei um espirro, sendo que era uma criança extremamente doente. Aí eu falei, pra que eu estou cozinhando? Pra que eu estou fazendo tudo isso? Eu nunca mais olhei para trás. Aí só que eu continuei estudando, porque eu acredito que nós somos uma espécie gregoriana, né? Nós vivemos em bandos, então compartilhar para nós é uma coisa prazerosa. A gente quer compartilhar, por isso que você às vezes come uma coisa muito gostosa e pensa já, minha mãe precisa provar isso, meu namorado, sabe, você quer sempre... Então eu literalmente quis compartilhar, porque se alguém fez um trabalho tão belo de me ajudar a curar tantos problemas de saúde, eu queria passar isso para frente. Aí eu comecei a escrever, criei o site. E qual foi o primeiro? O primeiro a ser publicado foi o Jejum Higienista, mas o primeiro a começar a ser escrito foi o Saúde Frugal. Então esse foi o primeiro que saiu. E você teoriza sobre esse assunto? Isso. Eu uso nada da minha história, não, tá? Eu uso mais pesquisas científicas, toda a lógica por trás. Eu acho que eu sou um aquariano meio lógico demais. Tinha que ser um aquariano. Tinha que ser aquariano, né? Francamente. Nem acredito. Sem viajantes já. Mas aí você não tem receita, nada. Você tem a teoria, o que te levou, artigos científicos que comprovam isso que você descobriu na prática. Isso mesmo. Aí ele só tem 2 cardápios de uma dieta frugívora, né, que é o nome. Os primatas antropóides, ou seja, os animais que compartilham 99,3% do nosso DNA, compartilham nossa anatomia, fisiologia e bioquímica praticamente, eles vivem de frutos e vegetais e por isso eles são classificados pela biologia como frugívoros. Tem o carnívoro, o herbívoro, aí tem o granívoro, que por exemplo são os pássaros, no caso os primatas antropóides são frugívoros. Bom, aí esse aqui da culinária frugal, que é o que você ensina? As receitas. As receitas. Esse é o mais recente? Foi o segundo a ser lançado. E foi o segundo a começar a ser escrito também. Mas ele tem 70 receitas, aí tem coisas práticas de combinação alimentar. Tem fotos. Tem. E as receitas vou mostrar umas coisas que me impressionaram muito aqui. Porque, de repente, parece comida de verdade. Eu tinha a sensação de que você ia comer um monte de cenoura ralada com beterraba ralada, entendeu? Todo mundo imagina, quando vê eu fazendo sorvete, lasanhas, tortas, brigadeiros. Ninguém consegue acreditar. Assim. Faz coisas incríveis o cara. Isso tudo aqui foi você que fez. E essa massa aqui, que não é massa, ela é o quê? É um macarrão de pepino. Você usa um espiralizador, uma maquininha que você passa vegetais como pepino, abobrinha, cenoura e sai do outro lado como um macarrão. Literalmente, os fios assim são idênticos. Você não diferencia se você não vê. Isso aqui. Um gaspacho de tomate com crutons de pepino. Crutons de pepino. São lindas as comidas, né? Foi bom que você falou isso, porque o cara fala em comida crua, tu logo pensa ficar roendo uma cenoura crua, né? Que não é ruim, né? Mas isso aí é super bonito. Ficou bonito. Queria fazer uma pergunta para ele. Né? Queria fazer uma pergunta para ele sobre um livro famoso, muito antigo, se não me engano o nome era Macaco Nu, que falava bem por que nós aquecemos a comida para comer. E não existe uma explicação científica para isso. Ao mesmo tempo, ele coloca que seria o resquício, talvez, do nosso lado primitivo, né? Antigamente, os primatas caçavam e comiam o alimento quente ainda. Não que não faz diferença em termos nutricionais, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma tendência, uma questão psicológica. Isso aí não deixa o cara meio maluco, não? No sentido de se afastar de algo que seria uma tendência natural de aquecer os alimentos? Bom... Se você for olhar, no final das contas, todos os cientistas praticamente concordam que o que começou, da onde a gente começou o cozimento, foi uma simples coisa: a última era glacial. A última era glacial causou uma falta de frutos e vegetais, ocorreu muito recente em termos de história humana, causou uma falta de frutos e vegetais. Obviamente, seres humanos são animais dos trópicos, obviamente com tecnologia como roupas, agasalhos, fogo, paredes, nós conseguimos nos aquecer fora dos trópicos, mas a gente sempre tem que ficar bem aquecido, porque senão nós morremos. Então a gente vivia nos trópicos. Essa era glacial causou uma falta de frutos vegetais. Seres humanos são incrivelmente inteligentes e capazes anatomicamente. A gente aprendeu que através do fogo a gente conseguia comer comida de pássaro, comida de porco, comida de leão e de diversos tipos de animais. Os animais, se você for olhar,
toda classe leva características anatômicas, fisiológicas e bioquímicas, ou seja, ferramentas embutidas pela natureza para o animal se alimentar daquela forma. Por exemplo, porcos conseguem comer batata crua, pássaros conseguem comer grãos crus, um leão ele consegue comer um animal cru, entende? É como eu estava falando para ele, ele não come um pedaço de bife com sal ali na brasa, entende? Ele come ossos, ele come órgãos, ele come a cabeça, ele come o animal inteiro. Então, tudo começou devido a essa falta de alimentos e foi uma questão de sobrevivência. Seres humanos, obviamente, queriam sobreviver, como a gente vê as pessoas naquele incidente do Andes, que os seres humanos comeram os corpos de seres humanos. Sim, por essa sobrevivência. Isso mesmo. Então a gente começou a cozinhar por sobrevivência, só que ninguém sabia, sabe, ciência nutricional. Ninguém entendia que causa alterações bioquímicas que vai fazer você agir de uma forma não natural, vai fazer, sabe, seu físico sofrer de doenças. Então, do seu ponto de vista, a princípio, não é necessário aquecer o alimento para a pessoa se alimentar bem, não é isso? Defende-se... O grande ponto dá para se viver de comida cozida. A gente tem mostrado isso há 10 mil anos. Só que, você vai para as civilizações mais longevas do mundo, elas vivem basicamente de frutos e vegetais crus com uma... Ah, é? Verdade isso? Você vai para o Okinawa, no Japão, eles são famosos, saem toda hora na TV, é uma das 8 civilizações mais longevas do mundo. Eles são famosos por viver até os 100, às vezes até os 120 anos. Eles não sabem que é doenças crônicas e degenerativas. O índice de câncer... micro-ondas. Entende? E se você vai para o outro ponto do espectro, ou seja, os esquimós, eles morrem em torno de 35, no máximo uns 40 anos. Por quê? Porque eles vivem de carne crua. Entende? Então, a gente consegue entender que o organismo humano, assim como o organismo animal, consegue sobreviver ou prosperar. Um gato, hoje em dia, vive de uíscas. A gente sabe que não é a dieta natural dele. Tem trigo, tem várias coisas ali que... E o gato é um animal carnívoro. Só que ele consegue sobreviver em algo que não é natural a ele. Entende? O organismo consegue funcionar num combustível menos que ideal, digamos assim. E você consegue fazer doces, tudo? Tudo. Isso aqui é um doce. Isso é um parfá, com calda de doce de leite e crumble de amêndoas com coco seco. Você consegue reproduzir qualquer coisa, tortas, brigadeiros, crepes, que aparentam exatamente igual. E quando, por exemplo, eu dou palestras, dou aulas culinárias semanalmente lá no Spa Maria Bonita, o pessoal nem acredita que, sabe, não tem açúcar, assim, elas veem fazendo e perguntam, não, mas não tem açúcar? E come assim... E não acredito. Não continua não acreditando, acho que eu fiz alguma coisa. Agora, como é que você faz para viver uma vida em comum com pessoas que não adotaram o seu modo de vida? Ou você não convive com pessoas diferentes? Convivo, claro. Para você, o diferente é a gente. Meus pais, por exemplo, mudaram bastante, vendo os benefícios. Mãe não vale, mãe é condicional. Mãe faz qualquer negócio. Meu filho não come mais comida cozida, pronto, ela vai gostar de tudo cru, só vai ficar perto de você, isso não vale, tô falando vida real. Assim. Normal, eu convivo com todos o normal porque a questão é compaixão. Você vai à festa? Vou à festa, sento em bares, é compaixão. Eu fiz isso durante 22 anos, como eu vou negar e falar para a pessoa, não, você está errado, não vou mais conviver com você. Isso não funciona. Mas aí como é que você faz? Você não fica nunca com fome nesses lugares? Ou eu como antes, ou todo lugar tem salada de frutas, suco, entende? E no final das contas, toda esquina tem um hortifruti. E as pessoas... não é verdade? Não custa nada, você pode sair, inclusive, carregando vários potinhos. Você carrega frutas secas, às vezes. Você carrega tâmaras. Amêndoas, nozes. Isso, entende? Isso então, você come com vontade, certamente. A dieta é hipolipídica, né? A quantidade de alimentos gordurosos que a gente conseguiria naturalmente obter é muito baixa. Por isso que eu estava falando, no Okinawa, no Japão, eles vivem uma dieta de 6% do seu total calórico vindo de gordura. Isso é muito baixo mesmo. E eles são famosos por ser longevos. Então a gente entende, por diversas questões, que uma dieta rica em gordura não é boa. Ninguém pensa... Não, todo mundo sabe isso. Isso mesmo. Mas ninguém consegue executar, você consegue, né? Acredito que sim. E como é que fica você? Há quase 7 anos agora. Como é que fica você contra a cultura milenar chinesa, que diz que tudo deve ser cozido? É o seu oposto. Eu acho que é uma ideologia, não é muito baseado em dados científicos, né? Não, eles argumentam que a comida crua exige mais a tua digestão, é mais pesada.
Mas acredito que deve ter formas e formas de comer, né? Então vai comer qualquer coisa cru também. Isso. O nosso o crudivorismo natural seria frutos e vegetais. Você pode tentar, às vezes, germinar grãos. Até tem gente que come comida crua baseada em animais. Eles comem carne crua, literalmente, sem tempero. Mas, como eu falei, dá para se fazer diversas coisas. Mas você vai pegar para os resultados, como eu estava falando, citando esses médicos famosos, às vezes nutricionistas famosos, todos eles mostram as mesmas coisas e a gente consegue os resultados ideais com frutos e vegetais, uma dieta crua, etc. Menos que ideais, aí quanto mais você começa a alterar, mais você começa a ter sintomas, que são a forma da nossa fisiologia indicar que você está fazendo alguma coisa de errado. Altera. Quando você dá palestra, o que chama mais atenção? O que as pessoas ficam mais perplexas, assim? Quando você propõe que elas tirem tudo que é quente? Elas geralmente... Você não esquenta essas coisas? Não, tudo cru. Mas Sim, mas tudo frio. Você pode utilizar um desidratador, que é o forno do crudívoro, né? Que aí esquenta até uma mínima temperatura que fica quentinho. Fica só que morninho, né? Isso, só que não danifica os nutrientes nos alimentos. Mas as pessoas geralmente... E como é que você faz com o seu desejo? Você não olha uma comida e tem vontade de comer? Eu tenho nojo. Zerou. Eu tenho nojo. Pra mim, Nojo. se eu perco Por uma isso você refeição... falou na palavra compaixão quando você vai encontrar alguém num bar ou num restaurante. Numa festa. Eu vou pelas pessoas. Eu Sim, não vou pela mas você comida. olha meio com perna para elas, né? Mas estão se matando. Não, porque é simplesmente uma mudança de perspectiva. E eu tive uma razão para ter essa mudança de perspectiva, entende? Se eu não tivesse, às vezes, ficado extremamente doente, não tivesse necessitado dessa mudança, eu até hoje não teria percebido a diferença, entende? Se eu não tivesse tido os dados científicos. E você vive com uma pessoa? Vivo. Ela também pratica dieta já claro. Há quase um ano. Você convenceu ela? Ela diz que não. Ela começou a dieta alguns dias antes de me conhecer. Aí, por acaso, ela acabou descobrindo sobre a palestra, foi na minha palestra, na cidade dela. E desde então, sabe, lá em casa não tem nem fogão, né? Então não teria nem como ela cozinhar se ela quisesse, mas ela faz a dieta com prazer. Isso aqui é a livre espontânea pressão. Não tem nem panela. Livre espontânea panela de pressão. Tranquilo. A SEG nem manda conta pra lá tudo Não mesmo. tem nem quanto. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Agora, se comer só comida crua e meditar, então vive 150 anos. Não sei. Porque porque a última palavra dos neurologistas, os mais modernos, mais conceituados, é que a meditação pode ajudar a recompor os neurônios, que eles não se acabam assim como a gente imaginava. Apesar Eles